Aumente o som. O Papo Delas Podcast vai começar. Cafeína e Paty vão papear. E os ouvintes incríveis vão apoiar. Let it go. Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós voltamos, sim, mais um episodinho de bate-papo de nosso mundo pet. A gente sempre falou dos nossos pets, nossos bichinhos, durante vários episódios nesses 8 anos, mas nunca fez, acho que um episódio só deles, né? Só falando das situações com eles. Então, este vai ser o episódio de pet. Aliás, vai ser um episódio de Patsy, né? Mais ainda, vai ser um episódio dos meus pais. Olha, que tem história aí, tem bastante história, Exato. Muitos animaizinhos, muitos cuidadores, muitos lares temporários ou não, né? Hoje em dia, meus pais são exatamente a criança que eu queria ser, mas me colocaram na rédea. Porque eu era a criança que tava andando na rua, via um bicho, falava, ai, tadinho, pegava e queria levar pra casa. Meus pais falavam, não tem espaço, calma, tem muito bicho, nananã. Passaram-se os anos e agora sou eu que falo, gente, outro gato? Outro gato! Porque é nesse nível. Volta e meia, minha mãe aparece com uma foto aqui, ó. Que o pessoal também não vale merda nenhuma. Sabem que lá eles cuidam, porque tem gato de rua que vai ali come ração. Aí joga bicho na porta. Terrível. Aí meu pai agora já colocou câmera, porque ele vai pegar placa e vai sair denunciando todo mundo. Ah, pronto. Então vamos lá, Barracos Pets, não. Ah. Papo Delas Podcast! Eu tive poucos, mas sempre tive, Patsy. Sempre tive cachorrinhos e pássaros. O meu avô era um criador de pássaros, daquele bem à moda antiga dos anos 60, né? Que tinha um barracão, criava pássaros exóticos. Leia-se legais também e tal. Mas ele era um cara apaixonado por eles, assim, era terapêutico dele, sabe? Ele passava dias e noites naquele barracão. Ele morreu, eu tinha 5 aninhos, 6 aninhos. A memória que eu tenho é dele lá me mostrando as gaiolas, limpando as gaiolas dele. Ele adorava. Quando ele morreu, a minha avó já não era tão fã. Sabe, assim, né? Minha mãe pegou essa arte, começou a cuidar dos passarinhos deles, deixou, e eles foram morrendo, um a um e tal, mas ela cuidou até o último. O último eu já tava adolescente, assim, ele era velhinho, ficava embaixo da gaiola, assim, ela, claro, não criou, não fez essas coisas que meu avô fazia, mas ela cuidou deles que estavam lá até o final. Então peguei carinho também pelos pássaros por ter vivido com eles. E cachorrinhos desde o começo. Eu lembro quando eu era criança, minha avó tinha medo lá onde eles moravam, na Zona Leste. Meu pai foi até um canil da polícia. E aqui o canil da polícia, eles doam filhotes que não servem, né? Lá pra trabalhar. Um dos filhotes de pastor belga tinha caído na piscina. Segundo o PM, estava para doação. Resultado, esse filhote estava com uma otite muito forte, que foi terrível para ele. Meu pai pegou esse pastor belga e deu para minha avó cuidar. Sem imaginar que ele viraria um monstro, né? Ele é gigante, sem adestramento. Ai, é lindo. Lindo, lindíssimo. Chamava King. Sem adestramento, ele virou um cachorro bravo. Sério? E como os seus anos 80 era meio cruel, ele ficava preso quase todo o tempo por causa disso. Todo mundo tinha medo dele, minha avó tinha medo dele. E eu era criança e eu tinha muita vontade de brincar com ele. Muita. Só que eu tinha medo dele também. Então eu tenho essa lembrança do King de que, coitado, a vida dele não foi legal, né? Porque ele viveu preso, todo mundo com medo dele. E que eu, criança, falava, eu queria tanto que ele fosse meu amigo. E eu nunca tive coragem de ficar com ele. Então ele foi meu primeiro contato mais assim, né? De não conseguir brincar. Ô, gente. Depois ele ficou velhinho, descadeirou, teve uma displasia. Meus pais mudaram para apartamento. E aí ficou mais difícil, né, de ter bichinho. Não. Aí que minha mãe começou numa fase, como você disse, dos seus pais, de que você era criança, de pegar cachorro na rua. Perderam completamente o controle da vida deles. Começava a pegar, e aí minha mãe começou a ficar revoltada, porque como é que as pessoas não querem? Eu pego, trato e ninguém quer adotar. O mundo é um inferno, o mundo as pessoas não prestam. E a gente começava a discutir, para de adotar para dar pros outros, ninguém vai querer. Virou
uma briga, uma época, por causa disso. Ela gostava, mas não dava para pôr em casa. E não adianta nada você ficar empurrando para as pessoas que não querem. Aliás, eu acho que nem todo mundo deve ter, viu? Polêmica, assim como filhos. Sim. Exato, porque ter cachorro tu tem que assumir as responsabilidades e os custos referentes, gente. É caro. Sim, é caro, você tem que dar saúde, você tem que dar comida decente, tem que dar espaço legal, tem que dar lazer, tem que dar amor. Eu conheço muita gente que tem bicho que não devia. Aí você fala, ai, mas você queria que ele ficasse na rua? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que as pessoas têm o direito de admitir que não tem capacidade de ter um bicho, e é melhor assim. Exatamente. Né? Não adianta ficar empurrando pros outros, né, que não gosta, que não trata bem. Enfim, tivemos esses problemas até que minha mãe pegou, claro. Pegaram shih tzus, pegaram piquinês. Ai, uma piquinesa. A Dara foi a cachorra da vida da minha família. A piquinesa. Meu pai, até o final da vida, ela não conseguia andar. Meu pai ia levar ela passeando no colo. Ah, eu vou levar ela pra passear no colo. Oh, meu Deus. E ficava andando na pracinha com ela no colo. Ah, era um mimo. A Dara foi uma coisa. Aí a gente tá pensando aqui no que nossos bichos fizeram, né? A primeira coisa que eu lembrei foi da Grace Kelly, que era a Shih Tzu, primeira que minha mãe pegou. Ela era uma porta de correr. Burra. Mas olha, foi a cachorra mais burra que eu já... Ela era mais burra que os canários. Ela era muito burrinha, tadinha. E ao mesmo tempo boazinha demais, né? E ela teve um episódio muito louco de... Tinha uma meia no cocô dela. Como que ela conseguiu? Ela comeu uma meia. Ela comeu, engoliu, digeriu E cagou. e defecou uma meia. E ninguém viu, só viu no cocô. Eu lembro da minha reação porque eu cuidava dela, meus pais trabalhavam, eu era adolescente ainda. Eu cheguei da escola e olhei o cocô dela e tinha uma meia. Correndo, liguei, vai pro veterinário, papai, e o veterinário falou, não tem o que fazer. Ela Já saiu. já saiu. Mas eu fiquei pensando como é que pode digerir uma meia. Olha... E como é que saiu essa meia? Olha, te falar, não, esse cachorro que eu tô pensando aqui não é meu, é a Frida, cachorrinha do Glauber. A Frida tá uma senhorinha, né? Agora a Frida faz fisioterapia na água, porque ela tá bem senhorinha, os joelhos já não são mais os mesmos. Mas quando Frida era novinha, a bichinha tocava o terror. A Frida é um labrador, chocolate. Então vocês já imaginam o tamanho da criança. Linda, uma cor linda. Não, ela é linda, que ela, nossa. E aí, tipo, ela... Teve uma época que o Glauber falou que as galinhas dele estavam sumindo. Só que o galinheiro era um galinheiro com parede alta e tal, tudo muito fechado. E ele não estava entendendo para onde que as galinhas estavam fugindo. Até que, um dia, ele estava indo no quintal que tinha o galinheiro e ele viu no ato. As galinhas, elas fugiam voando. Galinha não sabe voar, galinha sabe planar. E ela pulou o muro do galinheiro e veio usando a asa só para não cair igual uma bosta no chão. Suicida, né? É, porque que ela vinha pra tentar chegar no chão, a Frida vinha do outro lado e engolia a galinha inteira. Eita! Por isso que ele não sabia onde as galinhas estavam. Tava no estômago da Frida. Mas ela não cuspia as penas? Não, ela comia bico, pé, pena, tudo. Numa bocada só. Ela nem mastigava. Que a Frida, ela tem esse superpoder. Bom, as galinhas são tão inteligentes quanto o Grace Kelly, a Shih Tzu. Provavelmente. Mas assim, a Frida, ela tem esse superpoder de conseguir engolir sem mastigar. Uma vez, eu tava na casa do Glauber e a Frida comeu um queijo canastra inteiro em 2 segundos. Queijo é tóxico pra cachorro? Ela engolia galinhas vivas voando, então acho que... Acho que galinha não, né? Instinto. É outro queijo... departamento de digestão. Queijo eu já não sei. Bico, café. Ela engolia bico. Gente, como é que saía esse cocô, hein? Nossa, devia ser... né? Meu Deus, meu Deus. Eu lembrei que a Grace Kelly comia sabonete. Foi assustador também quando eu vi. Quando eu entrei, Tadinha, porque ela era burrinha caía mesmo. Aqueles sabonetes no chão do box, às vezes. E ela ia lamber. Aí ela vomitava. Não, ela não lambia, ela mastigava. Ela comia como se fosse uma papinha. Ela ia comendo e mastigando. Aquela cena, quando eu vi, meu Deus, você não tá fazendo isso. A boca toda ensaboada. Comendo sabonete. O Eros, um dos meus trigêmeos aqui, ele é muito merdeiro. Muito. Ele come... Agora não come mais, né? Porque a gente podou, a gente tá fazendo uma revolução. Porque quando o maracujá, ele tava muito grande, o pé de maracujá, as flores do maracujá doce caíam no chão e ele ia comer a flor. Aí ele começava a passar mal, ficar com gás, andava torto a primeira vez, eu achei que era infarto. Aí a gente entra com a medicação do antitóxico, a gente dá Lufital.
a gente vai dando a medicação e aí ele começa a peidar muito. Só que me pergunta se ele para de comer. Não. Não para. A gente teve que mudar a planta pra ele não ter mais acesso, pra ele não comer. Sobre comer tem uma história muito famosa, já contada até no Chorume, há uns anos atrás, que as minhas atuais, agora são velhinhas de 13 anos, 2 vira-latas, um belo dia soltas numa pracinha em frente à casa, onde morava um mendigo, comeram o cocô de mendigo. Não é possível. O mendigo fazia cocô ali e elas comeram cocô de mendigo. E começar e voltar. E aí o desespero. Volta pra casa, dá banho, começaram a vomitar cocô de mendigo. Ai, o nariz começou a coçar. Ela comeu cocô de gente. E começaram a vomitar cocô de mendigo. Você imagina, se cocô de mendigo já é ruim, você imagina o vômito de cocô de mendigo. Não, então, cocô de gente Essa fede. história é muito famosa, contada lá no Chorume, porque é uma história que, olha, não teve banho, não teve pet shop, não teve nada que tirasse essa imagem, essa coisa. O futum de merda. Não, o cocô de gente fede muito, café. E eles adoram cocô. Normalmente de gato, que também fede demais. Cachorro comendo cocô de humano. A gente gasta Eu tô sabendo. ração, gasta um monte de coisa cara pra eles. Eu gosto disso. Pra esses safadinhos querem comer cocô. Ai, que ódio. Teve um dia que a minha pulseira, aquela pulseira que eu tenho de smart pulseira lá, ela quase disparou. Acho que foi o meu maior cardio da vida. Que eu cheguei, que foi um belo dia que eu ainda estava dormindo pela manhã. Leandro entra no quarto e fala, tô indo no veterinário agora. O que aconteceu? O Elvis comeu chocolate. Ah, é. E o chocolate, pra quem não sabe, mata cachorro. É muito tóxico. É muito tóxico. Deixamos totalmente negligente o resto de metade de uma barrinha de chocolate em cima de uma mesinha. E ele se esforçou a vida, pegou aquilo, estava feliz da vida, mastigando o papel que restou quando Leandro o encontrou. Eu fiquei, então, sabe que você acorda com isso? Eu entrei num desespero. E ele feliz demais. Era o cachorro mais feliz. Sério, ele tava tão feliz. Eu nunca vi esse cachorro tão feliz. Tão feliz. É um vira-lata caramelo. Tem 10 anos agora. Feliz. Ele banava o rabo, ele tava fazendo uma festa e ainda, imagina, levou ele pra sair, ele achou que era passear e já levou, tava felizão. Foi pro veterinário, a gente desesperado. Aí o veterinário deu o carvão ativado, né? Era isso que eu ia falar. Vocês não têm carvão ativado em casa? Não tinha. Tem que ter, né? Depois eu falei, a gente tem que ter em casa pra essas coisas bizarras, porque a gente nunca espera, né? Sim, mas por isso que eu tenho, justamente por não esperar. Eu tenho carvão ativado e eu tenho antitóxico. E o Lufital. E dipirona. Tudo os cães. Tem que ter carvão. Se eu tiver com gases, eu tenho que ver se tem Lufital pra mim, mas pros cães eu sei que tem. Mas, em conclusão, ele não sentiu e não teve sequela de absolutamente nada. Ele estava felizaço e cada vez que ele vê alguém comendo chocolate... Ele quer mais. Vira-lata é isso aí, Vira-lata né? Pensa numa imunidade pica. Eu fiquei assustadíssima com isso. Como é que você não teve nada? Eu fiquei revoltada. Você não teve nada. Desesperou a gente à toa, porra. Ai, que horror, gente. Pelo amor de Deus, foda, tomem cara. cuidado com chocolate. Pelo amor de Deus. Principalmente se o cachorro de vocês for fresco. Tiver um intestino de centavos. Se for de raça. Se for vira-lata tem que cuidar também. Mas é que vira-lata é mais resistente, né? Tem muita mistura ali. Só fica o gene dominante, parceiro. Impressionante como eles são resistentes, né? É a maravilha da miscigenação. Tu vê o brasileiro? Eu lembrei também, claro, o Sting. Eu tive o Sting. Eu morei sozinha há uns 10 anos. E aí fugi dessa coisa da minha mãe de ficar empurrando pet pra todo mundo, né? Não quero. Eu não consigo nem cuidar de mim. Não vou cuidar de outra vida. Eu vou cuidar de planta, ela morre. Eu tenho pavor de cuidar de vidas, né? Muito medo. Então não quis ter nada. Imagina morando sozinha, fazendo meus horários malucos e tal. Até que apareceu numa apreensão ali perto da empresa. Apreensão de canários e tal, todo mundo morrendo de dó, canários que já estavam com 1 ano presos, e eles estavam doando porque não podia soltar esses canários. E aí eu fiquei com dó, falei, tá, eu pego um amarelinho, né? E porque eu fiquei lembrando do meu avô, aquela história, né? Aí tá, nunca cuidei de um passarinho na vida.
Mas devo saber alguma coisa, né? Porque vi durante a vida. Peguei no apartamentinho, ele tava feliz, 17º andar na Santa Cecília, lá em São Paulo, ele via a paisagem, ficava feliz. Dentro da possibilidade de ficar feliz, gente, eu sou contra. Mas, né? O que fazer? Dava comidinha, só que não cantava, de jeito nenhum. Me falaram que era macho, que fêmea não canta, né? Só pia. E aí não cantava. Então, era uma cena que deveria ser filmada, ridícula, de eu colocando disquinhos de passarinhos cantando. Não critico, meu pai fazia a mesma coisa. Ele ensinou o Marcos Vinícius a cantar assim. Então, fui fazendo isso. Aí eu colocava no computador, colocava as músicas não, né? Os passarinhos cantando, deixava lá. E quando eu saía, deixava lá tocando. Pra ele ficar ouvindo. Pra estimular. Aí ficava subiando pra ele o tempo todo, não sei o quê. Um belo dia, eu estava no computador, e aí começou a cantar, sozinho. E Aí eu fiquei... Ele tá gravando. Na época a gente não tinha celular fácil, assim, de gravar as coisas. Era celular ruim, né? Eu não tinha como gravar. Mas eu fiquei tão emocionada, Patsy. Aí eu fiquei emocionada. que você chorou? Eu falei, ai, você tá cantando, que bonitinho. Não sei o que. Aí parou. Nunca mais cantou. Ele cantou uma vez só, falou assim, já aprendi, tá vendo? Não quero. Foi uma vez na vida. Ele ficou quase 3 anos comigo. Até que um belo dia eu acordei e ele estava mortinho na... Ele deve ter feito a passagem. E aí foi horrível também. Porque esse é um grande motivo de eu não querer vidas na minha vida, Patsy. Eu fiquei tão mal... Que é a perda dessas vidas. Que eu demorei um dia inteiro pra tirar ele de lá, porque eu não tinha coragem. Aí, falei, eu vou trancar e não vou ver. Aí eu não tinha coragem, aí eu fiquei mal, eu fiquei péssimo, o que eu vou fazer? Eu chorava, eu fiquei muito mal com isso. Até ter coragem de fazer, aí tem que jogar, foi horrível na minha cabeça. Eu falei, eu não quero ter, nunca mais. Corta a cena, tem aqui 3 cachorros, amigos. Não é, menina? Pô, mas falar, essa coisa de viver o luto, ela é muito, muito individual, né? Porque, por exemplo, no dia que o Mentirinha morreu, enquanto eu chorava as minhas tripas, igual eu chorei por um ano, eu peguei a roupinha dele, ele tava com uma roupinha quando ele faleceu, né? Eu tirei essa roupinha, que era uma roupinha que tava com cheirinho de cachorro doente. Aí peguei uma outra blusinha que ele gostava muito, que era uma blusinha que a gente tinha combinando. Aí eu peguei, vesti ele com aquela roupinha. Aí eu peguei uma caixinha, porque ele foi enterrado no pé de uma árvore, lá perto de casa. Aí peguei uma caixinha, eu forrei a caixinha com tecido bem macio, deitei ele. Eu fui fazendo, tipo, eu fui arrumando ele pra ele poder ser enterrado da maneira mais confortável que fosse possível, do jeito que se ele tivesse vivo, ele ia se sentir confortável de estar deitado ali. E isso eu fiz enquanto eu chorava minhas tripas. Porque, no meu caso, foi a forma que eu tive de viver o luto. Porque eu não ia conseguir só deixar ele ali. Porque ele morreu no meu braço, né? Ele morreu me olhando. Ah, então... Ai. Você ainda teve coragem, entendeu? Porque a minha reação foi tipo, eu não quero fazer nada. Só que só eu podia fazer alguma coisa. Sim. No meu caso, não. Meu irmão tava lá em casa, ele poderia ter feito, mas eu não queria que fizessem. Eu queria fazer. Eu até hoje fico pensando por que eu não faltei ao trabalho pra enterrar ele. Quem enterrou ele foi meu irmão. Eu queria ter faltado pra poder enterrar ele. E aí, assim, é tudo a forma como você vive o luto. Mas, cara, eu tive que fazer terapia. Acho que eu não sei se eu já contei isso pros ouvintes, eu tive que fazer terapia por causa da morte do Mentirinha. Eu entrei num processo depressivo sério. E eu não me arrependo nem um pouco de tudo que aconteceu. É, claro. Porque doeu feito um caralho. Não tô zoando. Eu não tenho um adjetivo melhor. Doeu muito. Foi uma dor horrível. Parecia que eu tinha perdido um braço, um pedaço de mim. Uma coisa desesperadora. A palavra é essa, desesperador. Mas só foi tão desesperador assim, porque durante o período em que a gente esteve junto foi perfeito. Então tá tudo bem, né? Essa troca que a gente tem com animais de estimação, é óbvio que é insubstituível, assim, é uma experiência Sim. que todo mundo deveria passar, né? O que eu falo mesmo é que eu tenho muita rejeição a essa dor final, assim, então, pra tudo na vida, sofrer, né? Eu também né? nunca gostei de relacionamentos sérios com pessoas, com amigos, com não sei o que. Porque dói, se termina, mas é. Sempre tive essa dificuldade. A minha terapia seria sempre sobre isso também, né?
sobre essa dificuldade, né? No meu pai, eu falei dessa Dara, dessa pequeneza, né? Que foi a cachorra ali da vida e tal, porque ela já tava doentinha. O meu pai, ele tirou dinheiro do rabo pra prorrogar a vida dela até o último, sabe? Assim, o desespero dele, assim, ele queria que ela ficasse até o final. E assim, tem uma hora que a gente até fala, cara, ela não tá bem. Deixa ela ir. Não, mas ele fez de tudo, ele gastou os tubos, tudo que aquelas veterinárias falavam, ó, tem um negócio que vai melhorar uns 3 meses a mais. Faz, sabe? Ele fez de tudo. Quando essa cachorra morreu, Paty, meu pai se entregou. Foi o fim do mundo. O pai ficou numa depressão. Eu entendo. E aí eu tentei ainda falar assim, vamos tentar, sempre tivemos cachorro, vamos tentar um período sem, aí vocês viajam, investe numa coisa diferente e tal. Não, né? Logo depois já arrumaram mais 2 agora, estão com as 2, agora já estão 7, 8 anos. Que essa é a linha de raciocínio que eu ia falar. Quem puder, não tenha um animal. Porque a gente ama nossos animais, a gente se apega a eles, mesmo que tenha mais de um. Mas se você tem só um e você perde esse animal, a dor é infinitamente maior. Porque você tem a dor da perda, que você vai ter de qualquer maneira, mas você tem a dor do vazio. É verdade. E essas duas associadas é infernal. Os meus pais, eles perderam o controle da vida deles com animais alguns anos depois, se eu não me engano, acho que 3 anos depois, da morte da Mel 2. Porque a gente teve a Mel 1, depois teve a Mel 2. O Mentirinha pra mim foi a Mel 2 pra minha mãe. E ela morreu de infarto, parada cardíaca. Na época a gente não entendia muito bem como que funcionava a doença do carrapato, tudo isso. E ela morreu por um infarto por causa disso, enquanto aguardava chegar a bolsa de sangue pra fazer a transfusão. Tá. Curiosamente foi a mesma doença que matou meu Mentirinha, mas a diferença foi que ele já estava debilitado por uma infecção urinária. E aí ele não teve forças pra combater a doença do carrapato, sendo que ele nem carrapato tinha. Mas aí o médico me falou que essa doença pode ficar latente. Alguma vez na vida ele entrou em contato com o carrapato. E esse carrapato estava contaminado. Entendi. Aí o que acontece? Quando a Mel morreu, a minha mãe entrou num luto, numa depressão muito grande. Eu também entrei, mas não na intensidade da minha mãe. Depois a gente passou a ter outros animais, tanto que hoje em dia meus pais têm 20 cães, eles cuidam dessa galera toda e tal, nananã. Mas já parei pra conversar com a minha mãe, uma vez perguntando sobre um dos cães que eles estavam cuidando, que tava já velhinho, que ia morrer e tal. Eu perguntei, mãe, e como que a senhora vai ficar com relação ao falecimento da fulana de tal, que ela tá velhinha? Aí a minha mãe virou e falou assim, Patrícia, depois que eu superei a morte da Mel, acho que eu supero a morte de qualquer outro animal. E quando ela falou isso, eu olhei pra ela e falei assim, que isso, mãe? Mas tu não vai ficar triste? Ela, vou ficar triste. Mas o que eu tô falando é que depois que eu superei a morte da Mel, todas as outras mortes dos outros pets vão ser doloridas, mas não vão ser tão doloridas, porque a minha relação com ela era diferente. Tem um que pega mais, sempre tem um que pega mais, né? Exato. E aí ela virou pra mim e falou assim, Patrícia, você não entende o que eu tô falando? Eu espero que você demore muito tempo pra entender, porque você só vai entender isso quando o Mentirinha morrer. Porque na época o Mentirinha já existia. Aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei assim, realmente, quando ele se for, eu vou sofrer muito. Ela, você não vai sofrer muito, você vai sofrer. Você só vai sofrer. Mas você vai superar. Mas aí você vai entender o que eu tô dizendo. E hoje em dia eu entendo. Porque, tipo, eu tenho os trigêmeos, eu sou completamente apaixonada pelos trigêmeos. Sou muito apaixonada por eles. E eles são netos do Mentirinha. Ainda tem essa ligação de sangue, né? Porque eles se parecem com o Mentirinha em diferentes aspectos. Não fisicamente. Fisicamente ninguém parece. Mas o pelo de um é igual ao do Mentirinha. O tamanho do outro é igual ao do Mentirinha. O comportamento do outro é igual ao do Mentirinha. As doenças eles dividiram também. Um tem catarata igual o Mentirinha tinha. Só que quando eles morrerem eu vou ficar muito na merda. Mas eu não acredito que eu vou ficar igual eu fiquei quando o Mentirinha foi. É a mesma coisa dos meus pais, assim, as duas agora já têm 7 anos, que eles têm e tal, amam, adoram, mas não é a Dara, claramente. É isso. Tem sempre um que é diferente, porque é uma relação de alma. Quem tem cachorro sabe o que a gente tá falando, cachorro ou gato, porque também dá pra ter isso com gato, porque eu tive isso com uma gata minha. Mas vamos parar de falar de assunto triste, que as pessoas estão muito bad vibe agora? Nem me fale. Ó, eu estou há 7 anos na vida dos 3 aqui. As duas, Tina e Amy, são irmãs, estão com 13 anos, vão fazer 14 esse ano. E Elvis, o filhote, está com 10 anos, vai fazer 11. E eu me apeguei de um jeito que vocês não querem nem saber. Complicado. É foda, cara. Mas vamos terminar para outro bloco. Mas vamos falar de coisa boa. Mas também tem situações que a gente se pega falando, sabe aquela...
Sabe que antigamente a gente ia viajar e ficava mostrando vídeo e foto pros outros, falando: ai, essa menina que a gente conheceu na praia, ela era muito engraçada, ela falou isso. Ninguém acha graça, só você, porque você viveu aquilo. É a mesma coisa com bicho, Patsy. A gente fica contando essa história, aí você não sabe o que o Elvis fez ontem. Ah, ele foi atrás foi assim, é muito engraçado pra gente, mas pros outros talvez não seja. Exceto quando a situação engraçada envolve comer cocô de gente e vomitar pela casa. Que aí é engraçado para todo mundo, tá, Café? É engraçado pros outros, menos pra você. Não vou falar de coisa que é engraçada, bizarra e comum, tipo quando meu cachorro se escondia num cantinho e ficava com a cabecinha ali. Quando eu fui puxar, eu descobri que ele estava lambendo a parede, que ele já tinha lambido a tinta. Você tava no reboco já tava roendo o reboco. Não vou falar disso, vou falar de coisa nada a ver real. Ai, por que eles comem parede? Não faço ideia. Porque a Amy aqui come parede inteira, ela mastiga, ela fica roendo parede. Não faço ideia. Ai, que nervo. Tem que perguntar pro veterinário. Alô, veterinários aqui ouvindo o papo delas, conta pra gente que a gente não sabe. Come parede, a Amy come parede. Minervinha era uma gata que eu tive, muito amor da minha vida, que eu peguei na faculdade na rua, na época da faculdade, né, que sofreu um acidente comigo no dia que ela tava chegando em casa. Minervinha, quando ela tava idosa, ela não gostava de cachorro, e meus pais já estavam já tinham perdido completamente o sentido da vida deles, tava uns 10 cães em casa, e ela não suportava mais. Minerva fez o quê? Ela começou a passar cada vez mais dias ausente, passava 2 dias fora, voltava, passava 2 dias de novo, daqui a pouco 3, até que teve um dia que ela sumiu 1 semana e voltou de banho tomado. Cheirosinha, penteada. Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei assim, tu foi na casa dos outros, né, Minerva? E tu deixou te darem banho, né, Minerva? Porque só quem tava banho na safada da Minerva era eu lá em casa. Depois dessa vez que ela voltou de banho tomado, ela simplesmente se mudou. Não voltou nunca mais. Tá vendo? Gostou mais de alguém. Provavelmente não tinha cachorro naquela casa. Ah, tá. E o que mais me deixou chateada é que ela deixou darem banho nela. Ah, então, eles escolhem a gente, Patsy, não é a gente que escolhe. Não é, cara? Ainda mais gato. E assim, essa é a situação mais normal. Agora a gente vai pra outras espécies. Não vou falar de gato, não vou falar de cachorro. O que já aconteceu lá em casa com os meus pais? E eu tava junto ali na contenção do BO. Uma vez, soltaram na Avenida Brasil, e quem conhece a Avenida Brasil sabe que ali não é lugar de ter bicho, soltaram aproximadamente uns 25 porquinhos da Índia. Gente. Pra matar mesmo. Um filho da puta desgraçado fez essa merda. Minha prima estava passando naquele dia, naquele horário, e viu aquela correria de porquinho da Índia. Ela entrou em desespero, pegou uma caixa de papelão não sei aonde, pediu a alguém que ela falou lá na hora que ela falou que na hora quando ela viu ela já tinha. E ela começou igual uma maluca andando pela Avenida Brasil, na lateral, né, que ela não foi pro meio da pista, catando os porquinhos da Índia e tacando tudo na caixa. Até que ela tava com uma caixa com uns 15 porquinhos da Índia que ela conseguiu pegar, os outros correram. E ela com aquela caixa cheia de porquinho da Índia, ela fez o quê? Ligou pro meu pai, falou: tio, olha só, estava na Avenida Brasil, teve uma debandada de porquinho da Índia, estou com uma caixa com uns 15, o que eu vou fazer? Aí meu pai virou e falou assim: ué, traz pra cá. E assim, da noite pro dia, eu tinha 15 porquinhos da Índia na minha casa. E eles se reproduzem, né? Rapidamente. Sim, e esse era o nosso desespero. Esse era o nosso desespero total, porque a gente não sabia o que fazer. Aí a gente começou a colocar na internet, gente, doação de porquinho da Índia, quem quer porquinho da Índia? A gente falou com pet shop, porque pet shop pega pra poder vender. Eu sei que meu pai conseguiu, aos poucos foi despachando todos eles. Mas simplesmente a varanda da minha casa não dava para entrar, porque ela virou um grandíssimo viveiro de porquinho da Índia com 15 andando por lá. E eu não sabia se eles estavam saudáveis, se eles estavam doentes, se eles eram agressivos, se eles não eram. Descobri depois que todos eram mansos. Mas simplesmente assim, 9 horas da noite, aparece minha prima com uma caixa gigantesca, cheia de porquinho da Índia e fala: toma, tio, trouxe. Devia estar metade grávido já. Deus que me defenderá, provavelmente. Mas aí meu pai conseguiu doar rápido, porque todo mundo acha bonitinho, quer ter e nunca tem. Aí apareceu uma pessoa dando, distribuindo, aí um monte de gente quis. Graças a Deus. Mas foi uma época de moda, né? Não vejo mais hoje. Então, eu acredito que isso devia ser perto do fim da moda e a pessoa simplesmente entrou em desespero e saiu, quis assassinar todos eles. E eu não sei como estão todos os outros que minha prima não conseguiu pegar, ela só pegou 15. Na verdade, essa pessoa pegou 2 só. Viraram 15 em 10 dias. Aí você tem um ponto também. E sobre animais se multiplicando, já pegando esse gancho aí, que aí a gente já vai pra outra espécie. Não sei exatamente qual foi a situação, que do nada, final do ano passado, meu pai ganhou um peru. Vivo? Macho. Não era pra Natal, Vivo. é vivo, entendi. Não, deram pra ele. Edinho, você gosta de bicho? Toma um peru. Legal. E aí meu pai, a vida inteira dele, ele teve bicho, minha avó criava galinha, ele já criou coelho, ele tem essa, tanto é que tá nessa situação de 20 cães e não sei quantos gatos. E aí ele virou pra minha mãe e falou assim: poxa, tadinho, o peru tá aqui sozinho, a gente tem nenhuma ave, vou comprar uma perua. E aí ele comprou uma perua.
que ele conseguiu comprar peru a uns 50 Meu reais. Deus. E aí meu pai virou e falou assim, não, o peru ele não pode ficar aqui no mesmo lugar dos cães e tal. Então meu pai botou o peru num outro quintal, na outra parte do quintal da casa deles, que é um lote inteiro, que os cães não chegam. E aí o peru viveu solto ali com a perua, nesse outro lado Não do tem um quintal, labrador lá, metade. não, né? Não, tem uma cadelinha, mas ela não ataca aves, não ataca gato, ela só não gosta de outros cães. Não é cachorro, ela tá vivendo de boa. Então tava a cachorra lá, tava o peru, e o peru grande, os gatos não se metiam com o peru, porque os gatos vão nesse outro terreno, mas o peru era o dobro do tamanho dos gatos, que o peru era gigante. E aí veio a perua. E aí um peru se tornou 8. De agosto até dezembro. Eles estavam com 8 perus. Que beleza. Olha, a carne de peru é maravilhosa. Meu pai não ia ter coragem de matar o peru. Os perus tinham nome. Não tem como. Meu pai é pegado nesse nível. Meu pai ficou nessa do que vai fazer agora que os perus estão multiplicando e que não sei o que. E minha mãe olhou pra cara dele e falou assim, achou que eles iam fazer o quê? Dançar rumba? Meu pai começou a se preocupar. Aí falou com um primo dele que mora perto de Itaguaí. E esse primo dele tem a casa dele e tal, mas ele tem um terrenão que ele transformou em uma granja. Porque ele adora cuidar de aves. Ele tem um monte de galinhas. As galinhas dele tudo patricinha. A granja toda tecnológica, tem que ver. É tudo tecnológico, sabe? A ração da galinha toda feita de um jeito específico, com uma receita de não sei o que, cheia de guerigueri. O preço do ovo que tá, maravilhoso. Então, né? E ele vende ovos dessas galinhas. Tudo com horário marcado de refeição. Tem que ver, a galinha é muito patricinha. Eu falei assim, caraca, cara, nem sabia que o primo do meu pai era velho da lancha de galinha. Aí ele pegou e meu pai falou, primo, olha só, simplesmente tô com 8 perus aqui em casa, eu não sei o que fazer. Aí ele, se quiser eu crio, acho peru tão legal, mas eu não tenho. E aí foi meu pai com um carro cheio de peru. Como é que transporta peru? Agora minha cabeça bugou. Meus pais têm transporte de animal, aqueles grandão de cachorro, né? Mas de peru, como é que cabe? Botou os perus todos, não, são vários, né, grande, que dá pra levar um cachorro de, sei lá, 20 quilos, 25 quilos. Aí meu pai pegou, foi botando os perus ali, coube todo mundo com espaço, ninguém tá se esbarrando em ninguém, fechou o carro e levou. Que meus pais moram a, sei lá, 40 minutos de carro desse primo, então foi um trajeto curto. Levou, entregou a peruzada toda pra lá e voltou pra casa. Aí quando meu pai entregou, a minha mãe virou e falou assim, pra que você comprou a peru, Edinho? Você já tinha um peru. Pra ele não ficar sozinho, que nem a gente falou dos cachorros, não tem um, tem que ter 2. Pô, mas ele tinha um monte de cachorro, uma gataiada. Pra que ele ia ter uma perua? Pra poder virar 8. E isso foi agora, dezembro desse ano, gente. Meus pais continuam fazendo essa presepada. Não dá pra castrar peru? Não deve dar não, tadinho do bichinho, poxa. De ave, além desse peru, tem mais 2 aves que eu lembrei. Que é a calopsita perdida, que a gente tava andando, eu tava indo pra faculdade, alguma coisa assim. E simplesmente passou uma calopsita correndo. Correndo? Eu olhei assim, correndo, literalmente correndo, no chão. Como assim? Não, tô zoando. Aí eu olhei e falei assim, por que a calopsita tá correndo? Aí eu fui atrás dela, né? Eu falei assim, meu Deus, a calopsita tá correndo. Deu muita merda pra esse bicho. Aí eu peguei, corri atrás da calopsita, imprensei ela no canto e peguei. Aí eu descobri que era porque ela tinha algum dono e cortaram a asa dela. Acontece. Aí a gente virou e falou assim, gente, isso não se faz, que não sei, que a bichinha não consegue voar. Ela tava desesperada correndo pela rua, e rua que passa muito carro. Eu falei assim, meu Deus. Aí a gente pegou a calopsita, levou ela pra casa, foi cuidando dela. Aí a gente tinha algum conhecido que criava pássaros, mas não fazia isso de cortar a asa, criava em viveiro grande, tinha calopsitas e tal, sabia fazer essa socialização quando vem uma de fora. Aí meu pai virou e ligou pra esse fulano, que eu não lembro, era amigo dele. Falou assim, fulano, tá querendo a calopsita? Ele macho ou fêmea? Meu pai, não faço ideia. Achei na rua correndo. Ele correndo? Aí o cara foi e pegou a calopsita e conheceu ela, apresentou ela pras outras calopsitas e ela foi viver no viveiro com as outras. E elas vivem em casal também. Minha mãe teve um casal de calopsitas, ela amava, porque minha mãe é daquelas que acorda 4:30 da manhã, junto com as calopsitas, né? Que elas acordam esse horário e gritam. Aí. Gritam. Tem um, não sei, eu não sei qual que é o que grita. O que a gente achou na rua era do que gritava, porque o bicho não piava, não. Era só uns berros, muito alto. Elas gritam. Aí minha mãe amou a ideia de ser interativo, né? Ela queria um bicho interativo. E ela pegou um casal que grita, que acorda às 4:30 da manhã junto com ela. E aí ela acordava e ficava, oi!
E ficava gritando junto com as calopsitas, morando em apartamento. Aí ela grita de lá, a calopsita grita de cá. E aí ela tomou o quê? Uma multa? Veio a primeira notificação. Temos um barulho durante a madrugada e bababá, por favor, resolver. Aí minha mãe, ai, que absurdo, eu não posso mais nem viver. Tem essas coisas e tal. E aí começou a outra guerra. Minha mãe ia acordar às 4h30 pra mandar as calopsitas calar a boca. E aí ficava, cala a boca, era assim, começou assim. Aí veio uma multa. Ai, meu Deus. Multa por barulho. Enfim, foi um inferno essa briga no condomínio, até que minha mãe foi convencida pela gente, vamos ter que doar as calopsitas, né? Tinha um amigo que tinha uma loja perto da empresa, falou, tem uma loja e vão doar o casal pra eles, né? Minha mãe chorou. Nossa, como ela sofreu de perder. Imagina, tadinha dela. Porque era o animal interativo. Meu pai gostava de peixe. Meu pai sempre teve aquários e aquários e aquários de peixe. Meu pai passava horas, dias, finais de semana inteiro lavando o aquário, areando aqueles peixes. Aí a gente ia na Billings, que era uma represa lá, e ia naquele pesque pague que ele queria pegar tilápia pra pôr no aquário. Meu pai já teve a fase de criar tilápia. E a gente teve um aquário bem grande, né? E eu tenho a lembrança cheia de tilápia. Aquário. Elas vieram filhotinho, porque meu pai criou tilápia desde bebê. De pesca e pague era pequenininha, né? Bebê, tipo, a tilápia era do tamanho do meu dedinho. Não, era uma mão, tamanho de uma mão. Ah, tá, ela era maiorzinha, porque eu acompanho o desenvolvimento da safada das tilápia do meu pai. Mas depois essa fase passou, graças a Deus, porque começou a ter um monte. E o trabalho que dá, a sujeira. Suja. Nossa Senhora. Era muito trabalho. Uma vez, caiu na minha rua uma fragata, que é um pássaro litorâneo que come peixe, um pássaro de praia. O que esse pássaro estava fazendo em Bangu? Não sei. Mas aí o pássaro caiu na rua, com a asa estava quebrada, estava quebrada. E os vizinhos fizeram o quê? Apareceu esse pássaro que eu não faço ideia do que é e tá vivo aqui no meio da rua. E uma fragata é um pássaro gigante. Ele é muito grande. Ele de braços abertos, de asas abertas, deve ter 1,5 m. Chamaram lá em casa e falaram, Edinho, caiu um pássaro, não sei que bicho é, não sei o que come, ele está fedendo, o que a gente faz? Meu pai falou, ué, gente, traz pra cá. Igual com os porquinhos da Índia. Meu Deus, mas ele é gigante. Ele é tão grande que é o nome de navio de guerra, né? Exato, e a fragata tem um bico curvo pra frente, pra poder pescar. É um pássaro de praia. E tava fedendo por quê? Tava fedendo a peixe. O que essa porra desse bicho tá fazendo em Bangu? Não sei. Aí tá. Aí levaram a fragata lá pra casa e assim, do nada, no meio da tarde, um sol do cacete, apareceu um pássaro de praia lá em casa e o fedor de peixe gigante. Aí meu pai, esse pássaro deve estar com muito calor, que não sei o que. E meu pai, eu não sei o que, Pocahontas, ele faz amizade com todos os animais. Encantador, né? Sem esforço nenhum. Ele tem esse dom. E aí eu desci pra ver o pássaro e me falaram, a fragata tá lá no quintal. Eu desci pra ver o pássaro e simplesmente estava a cena do pássaro empoleirado em algum lugar do quintal lá de casa. Meu pai com a mangueira na mão, apanhando o pássaro. E ele calmo, e o pássaro deixando. O pássaro com as asas abertas, assim, pra tomar banho. E meu pai falando com ele, meu filho, você gosta de praia, né? O que você tá fazendo aqui nesse calor? Esse barro é quente demais. E aí ele apertava na borracha, pra não sair aquele jato grande, sair aquelas gotículas espalhadas. E eu fiquei sentada na varanda da minha avó, vendo meu pai no quintal, dando banho num pássaro de praia, que estava de asas abertas, empoleirado no canteiro de planta. Que cena maravilhosa. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Aí daqui a pouco, tá o pássaro lá. Aí meu pai, e tava muito quente esse dia. Aí meu pai virou e falou assim, meu filho, você tá com calor, né? Você quer ficar na sombra? Eu vou te pegar, eu vou te botar ali na árvore, tá? Aí veio meu pai pegar aquele pássaro gigantesco, aquele bico de assassino. Aí ele, dá licença, tá? Pegou o pássaro que estava com a asa quebrada no colinho, assim, falou assim, vou te botar aqui na árvore. Botou o passarinho empoleirado na árvore. E eu só vendo que eu não cheguei perto, eu tentei chegar perto, o pássaro me olhou com ódio, que eu falei assim, tá bom, não vou.
Aí meu pai botou o pássaro na árvore e falou assim, Patrícia, fica olhando ele que eu vou ali na peixaria. Ah, fica olhando. E eu pensando, só isso que eu vou fazer, porque se ele tentar voar, eu vou sair correndo. Aí como o bico do pássaro é curvo pra baixo, não podia dar na boca dele, porque podia perder o dedo. Aí meu pai pegou um alicate, desses de obra, aí segurava a sardinha pelo rabo, aí ficava do lado da árvore. Isso eu tenho foto, eu tenho que achar que isso já tem uns 5, 6 anos essa parada. Ah, mais de 5 anos tinha a pandemia. Aí tá meu pai sem camisa, de bermuda, de tactel, chinelinho, com um alicate na mão, segurando uma sardinha dentro da árvore. E lá na árvore você vê um pássaro preto imenso e o pássaro começou a comer sardinha na boquinha. E meu pai foi dando sardinha até o pássaro cansar. E quando o pássaro cansou, meu pai falou assim, cansou? Aí daqui a pouco ele virou e falou assim, eu vou subir, vamos subir? Aí foi na árvore, tirou o pássaro da árvore e o pássaro não fez nada. Nem piou, não sei nem se esse bicho pia. E levou o pássaro lá pra cima. Aí o que ele fez? Ele botou o pássaro em um transporte gigante de cachorro, pro pássaro poder ficar separado dos nossos cães, que tinham os Yorks. É peru, é fragata, esse transporte de cachorro. Não, esse transporte de cachorro é lendário. É porque eles realmente têm transporte... Na época, tinham transportes de cães muito grandes. Hoje em dia, já não tem mais tanto não, que eles levam os cães maiores na coleira, no carro. Aí eu tenho também, em algum lugar na minha nuvem, a foto da fragata dentro do transporte. E eu fui tirar a foto. Na foto, tu vê que ela tá me olhando com a cara de psicopata, de chega perto só pra você ver, filha da puta. Aí, tipo, simplesmente, a fragata dormiu lá, porque esse pássaro caiu na minha rua num domingo. Aí, enquanto a fragata tava dormindo dentro do transporte de cachorro... E o bicho muito grande, tanto que ela ocupou um espaço bom dentro do transporte. Aí o meu pai pegou e começou a procurar na internet pra onde que ele podia levar, porque você tem que levar esse tipo de animal pra uma instituição que cuide deles. Tu não pode criar bicho silvestre em casa, é crime. Ele tinha que levar num lugar lá específico, era alguma coisa das Forças Armadas associado, que tinha também negócio de bicho, que cuidava desse tipo de ave. Aí meu pai pegou, botou o transporte de cachorro com a fragata dentro do carro e ele foi dirigindo com o cu na mão, porque ele tava indo lá entregar o pássaro com a asa quebrada, porque o pássaro deixou ele mexer na asa. E eu vendo isso tá acontecendo, gente. Eu de longe, obviamente, que eu não sou maluca. Meu pai mexendo, ele, deixa eu olhar aqui pra ver o que tá acontecendo que você não tá voando. Aí ele esticou uma asa normal, esticou a outra, ele, você quebrou aqui, né? Não, tá bom, pode deixar. Aí botou no lugar. E o pássaro deixando. Mas eu acho que os bichos, eles entendem, né, que não tá querendo fazer mal. Aí deixa. Com algumas pessoas, parece que sim, né? Comigo esse pássaro não entendeu nada. Aí foi isso, aí meu pai botou o pássaro no carro, foi dirigindo até lá pra entregar o bicho na parada, com o cu na mão, de medo de, se a polícia parar, o que ele vai explicar. Aí chegou lá, pediu pra entrar, pra entregar, explicou o que era. O rapaz que tava na segurança, ele falou que não podia entrar. Meu pai virou e falou assim, cara, caiu uma fragata no meio da minha rua. Eu dirigi até aqui pra trazer esse bicho. Ele tá com a asa quebrada. Você quer que eu faça o quê? Eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é trazer esse bicho pra vocês. Vocês que cuidam disso. Aí o homem virou e falou assim, não, a gente não pode receber, que não sei o que lá. Mas não avisou lá dentro pros veterinários o que tava acontecendo. Ele só disse que não podia. Aí o meu pai virou e falou assim, então eu vou soltar ela aqui e você que se vire. Aí ele começou a abrir o carro, pegar o transporte. Aí ele, não, calma. Aí ligou lá pra dentro, falou com os veterinários. Aí os veterinários falaram, não, libera pra ele trazer, entrega esse bicho aqui, ele só pode entregar esse aqui. Aí ele deixou meu pai entrar, meu pai entregou a fragata e voltou pra casa. E falou, tá entregue. Acho que essa é a situação mais nada a ver, porque tirando isso, teve uma vez que meu irmão achou um gambá filhote na rua, sem mãe, no cara que vendia bala. Mas aqui é normal, só que é saruê, né? Saruê é normal aqui. É aquele gambazinho de rabo fino? É. Mas ele ainda amamentando? Elas procriam uma época do ano aqui, então às vezes tem lugarzinhos que sempre acha mãe com filhote e tudo. Não, meu irmão achou só um filhote. Na verdade, não achou, né? Acharam um filhote. Pediram pro cara que vende doce ficar de olho no filhote, porque essa pessoa tava indo pro trabalho. Essa pessoa falou que ia voltar às 5 horas da tarde. Já era 7 horas da noite. A pessoa não voltou. Meu irmão voltou do trabalho, foi comprar uma bala. Aí o cara virou e falou assim, cara, olha o que aconteceu. Aí contou a história. Aí, meu irmão foi embora pra minha casa, pra nossa casa, né, na época, com um filhote de gambá. E falou, mãe, trouxe um gambá pra casa. Minha mãe, o quê? Aí ela, e tu vai fazer o que com isso? Ele, eu vou ligar pro, né, não é Ibama não, mas é a instituição, né? Que meu irmão virou e falou assim, animais silvestres você liga pro telefone tal, que eles vêm buscar, e eles cuidam, ressocializam e devolvem pra natureza. Aí minha mãe, tá, que susto, achei que você ia criar. Aí o Pedro, pensei, mas não pode não, é crime. Aí ligou pra esse lugar, e aí eles passaram lá em casa com uma equipe própria e tal, e levaram um gambazinho pra instituição certinho. E a vida na minha casa era isso aí, gente. Era porquinho da Índia, fragata, gambá, calopsita correndo.
Aqui, no momento, o que tem mais de pet aqui é barata, viu? Tem bastante. Nossa, não, barata é sacanagem. Ai, que zoológico bom! Ai, gente, eu mesmo com todo esse medo todo de perder, acho uma delícia, adoro. E tenho certeza que cada um de vocês vai ter historinhas de vários pets, tanto os exóticos, né? Por nada a ver, né? Lembrei agora que minha avó achou um sapo lá no interior e criou um sapo pra ele comer as moscas. Acho justo. Tá usando a natureza contra ela mesma. Imagina, né? Então contem pra gente nos comentários. Uma vez por mês, gente, vamos lá, curte tudo, comenta, faz aquele auê que a gente já pediu há muito tempo. Obrigada, tá dando super certo. E Patsy, obrigada, meu amor. Ô, meu amor, eu que agradeço. E agradeço também aos meus pais, né? Porque sem eles eu não teria um terço das histórias que eu tenho. Nesse momento a contagem está em 30 cães? 20. 20 cães, tá ótimo. Eu acho. 20 cães. Gatos não sei. E eles também não sabem. E na sua casa? Não, aqui é só os trigêmeos e o Luiz Henrique, que é o gato. Então são 4. Um gato e 3 cachorros. Exatamente. E o gato é o maior animal, porque os cães são pequenos e o gato é gigante. E são os donos da casa. Também tem 3 donos aqui. Eles têm 2 humanos de estimação e a gente faz tudo por eles. Beijo, ouvintes. Conta pra gente. E até o próximo. Tchau, tchau. Agora tem padrinhos, hein? Vamos lá. Ah, mulher. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que a gente agradece os apoiadores do mês de junho de 2025 que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e a continuar sonhando com riquezas a vida de madame pelo mundo. Os apoiadores que são assinantes no catarse.me/Papo Delas Podcast em junho de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzon e ele, Elisnei Menezes. Obrigada, vocês estão ajudando a pagar a hospedagem caríssima desse mês. A gente também tem a opção do PicPay, aquele aplicativo verdinho, sim, @Papo Delas. Entra lá e pode doar o que quiser, o quanto quiser, de 1 a 1 milhão, mais que 1 milhão não vai rolar, acho que não aceita, mas um pouquinho menos acho que dá. No mês de junho de 2025, quem nos apoiou no PicPay, @Papo Delas, foi Elsin Off, o Fisiomanco. E o Papo Delas também tem o Pix. Quer apoiar quando puder, em qualquer quantia e a qualquer hora? Manda um Pix para o e-mail contato@papodelas.com. E no mês de junho de 2025, quem fez um Pix foi Samuel Sobrinho e Marcos Robles. Aliás, Paty, Samuel Sobrinho, o Samu, ele fez 2 doações, seja no Catarse quanto no Pix, porque ele disse que era um parabéns, Paty, e parabéns, cafeína também. Outra opção é para quem usa o aplicativo da Aurelo. Pelo aplicativo você pode seguir o feed do Papo Delas, ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. Quem é nosso assinante por lá atualmente é a Priscila Armani e o Leocádio de Melo. Novidade no mercado, Patsy. A Aurelo prometeu a partir desse mês começar a pagar mensalmente, independente do valor. Olha só que curioso, hein? Antes era só quando chegasse até R$100, aí você podia tirar. A gente demorou meses pra conseguir. Agora eles prometeram que todo mês, independente do valor, vão depositar esse valor na conta, descontados 11% que eles descontam. Então vai ser somado ali quem ouvir e quem for assinante. Então, gente, fique à vontade, orelo.cc/Papo Delas. Você acha a gente por lá e pode assinar também, pode ouvir. Acho que vai ser uma boa opção, viu, Patsy? Bom, gente, fica nosso agradecimento todinhos vocês que colaboraram para o Papo Delas Podcast, que ele esteja no seu feed este
este mês. Todinhos vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. A gente conta muito com vocês. E por favor, hein, venha outros aí ajudar nessa hospedagem no próximo mês. #Gratarse e Gratipix. Gratipix, né? Gratiorelo, será? Também? Pode ser. Você ouviu Papo Delas Podcast.